Olá, meus amores, tudo bem com vocês? Espero que sim. Antes da tia começar a nossa aula de hoje, a tia tem 3 dicas de estudo para vocês. A primeira dica é que você sempre procure um lugar calmo, silencioso, ventilado, arejado, para que vocês possam se concentrar na nossa aula. Ter sempre perto de vocês o seu estojo, contendo seu lápis, sua borracha, seu apontador, o material escolar que você for utilizar. Tenha sempre ao seu lado seu material didático, seu livro e seu caderno. Hoje nós vamos estudar em português sobre oração, frases e período. O que é frase? O que é oração? O que é período, tia? Frase é o enunciado falado ou escrito, que apresente o sentido completo, podendo conter apenas uma ou várias palavras. Eu posso formar uma frase com a única palavra, silêncio. Eu estou transmitindo algo para alguém. Então, eu estou falando, essa frase vai ser enunciado falado de maneira completa. Ou posso também utilizar dessa maneira. A ameixa é uma fruta deliciosa. Eu utilizei várias palavras para formar uma frase. Como eu também posso utilizar só uma, como eu disse nesse minuto. Silêncio. Eu estou transmitindo algo a alguém. Uma oração é uma unidade sintática. Trata-se de um enunciado linguístico cuja estrutura caracteriza obrigatoriamente pela presença de um verbo. Automaticamente, uma frase ela não precisa ter um verbo para ficar completa. Já uma oração, ela tem que ter a presença do verbo para ela se tornar, e a estrutura principal de uma oração é o verbo, ela tem que ter a presença de um verbo. Na verdade, a oração é caracterizada sintaticamente pela presença de um predicado, a qual é introduzido na língua portuguesa pela presença de um verbo. O sujeito tem que estar numa frase, porque é o que vai praticar a ação, então vai sofrer a ação. O verbo que indica a ação, o estado que o sujeito vai se encontrar ou vai praticar, e o predicado é o complemento dessa frase ou dessa oração. Geralmente a oração apresenta um sujeito, o termo essencial e seus integrantes, e os acessórios, que são os verbos, e o predicado. Observe aqui algumas orações. Corra. Corra pode ser uma frase, porque quando eu falo uma frase, eu apenas emito um único som e transmito algo completo, indica uma frase. Corra, esses doces parecem muito gostosos. Então, corra é o verbo, para esses doces. Quem é o sujeito dessa frase? O doce é o sujeito dessa frase. Parece é o verbo, muito gostoso é o predicado. Chove muito no inverno, o verbo chover. Chove é um verbo, então a oração ela sempre precisa de um verbo para ela se tornar completa. Um período é uma unidade sintática, trata-se de um enunciado construído por uma ou mais orações e possui um sentido completo. Na fala, o início é um verbo e o final do período são marcados pela entoação e na escrita são marcados pelas letras maiúsculas. A inicial e a pontuação específica se delimitam na sua extensão. Os períodos podem ser simples ou composto. Período simples de uma oração é quando é constituído por apenas um enunciado, uma oração. E essa oração, esse enunciado, é composto por um único verbo e dá um sentido completo. Então, quando é que o período é simples? São aquele constituído por uma oração, ou seja, o enunciado com apenas um verbo e um sentido completo. Exemplo, os dias de verão são muito longos, o verbo ser. Então, ele é composto por um único verbo e tem um único sentido que dá um sentido completo. Já o período composto são aqueles constituídos por mais de uma oração, ou seja, por mais de um verbo. Mariana me ligou, ligou é um verbo, para dizer, dizer é outro verbo, que não virá mais tarde. Então, é constituído por 3 verbos, o verbo ligar, dizer e vir. Então, é um período composto, ele está interligado com 2 ou mais verbos. Então, quando é que ele é composto? Quando ele é constituído numa oração, ele é interligado por mais de um verbo.
Nós também, na língua portuguesa, vamos estudar agora sobre os sujeitos e os predicados de uma frase. O que é sujeito? É aquela pessoa que sofre ou pratica a ação. E o predicado é o complemento do que o sujeito vai fazer. Qual é a ação que o sujeito está fazendo? Sujeito é o termo da oração que funciona como suporte de uma afirmação feita pelo predicado. O predicado é o termo da oração que a partir de um verbo projeta alguma informação sobre o sujeito. Então, o predicado ele é a partir do verbo que vai mostrar qual foi a ação que o sujeito praticou ou sofreu. Exemplo, a pequena criança. Quem é o sujeito dessa frase? A pequena criança. Contou-se a novidade com alegria no olhar. Contou-se é o verbo contar. E o que ela fez? Uma novidade com alegria no olhar. Então, o com novidade, com alegria no olhar é o predicado. Tudo aquilo que é depois do sujeito se torna ser o predicado. O sujeito ele pode ser dividido em simples, composto, determinado, indeterminado e oculto. Quando é que o sujeito é determinado, tia? Quando ocorre a determinação do verbo. E o contexto permite, quando o verbo é determinado, quando você sabe quem é que está praticando ou sofrendo a ação. Reconhecer que existe um elemento a qual o predicado se refere, indica quem é esse elemento. Então, o que é um sujeito determinado é quando ele determina qual é a ação e a prática que o sujeito está sofrendo. Então, ele mostra quem é o sujeito. A carrocinha levou meu cachorro. Quem levou meu cachorro? A carrocinha. Sempre quando você for definir que tipo de verbo, que tipo de sujeito é, você faz a pergunta ao sujeito. Quem levou meu cachorro? Eu sei quem levou meu cachorro, foi a carrocinha. Então, é o sujeito determinado, é o sujeito que eu identifico quem é ele. O sujeito indeterminado ocorre quando a terminação do verbo e o contexto permite reconhecer que existe um elemento a qual o predicado se refere. Não é possível identificar quem é. A gente não sabe quem é o sujeito. Eu não consigo identificar. Chegaram da festa tarde demais. Quem chegou? Eles. Quem são eles? Eu não sei. Então, eu faço a pergunta para o verbo. Quando eu não identifico esse sujeito, quando eu não sei qual foi o sujeito que praticou ou sofreu a ação, ele é chamado de sujeito indeterminado. Há duas maneiras de identificar o sujeito. Pode-se colocar o verbo na terceira pessoa do plural, que são eles, sem referência a nenhum antecedente. Dizem péssimas coisas sobre você. Quem diz? Eu não sei. Então, eu faço a pergunta ao sujeito. Quando eu não puder identificá-lo, ele é sujeito indeterminado. O sujeito determinado pode ainda ser classificado como determinado simples, que são os sujeitos simples, e o sujeito composto. Quando é que o sujeito ele é simples? Quando ele apresenta apenas um núcleo, ele apresenta apenas um sujeito. A mãe levantou-se aborrecida. Quem é o sujeito? A mãe. Quem levantou-se aborrecida? A mãe. Então, apresenta um único núcleo, um único sujeito. A única pessoa que está praticando a ação ou sofrendo essa ação. Quando é que o sujeito ele é composto? Quando ele apresenta dois núcleos. Quando dois mais sujeitos ou duas ou mais pessoas, ela sofre ou pratica a ação. Arroz e feijão não saem dos nossos pratos. Quem não sai dos nossos pratos? O arroz e o feijão. Então, ele é composto por dois sujeitos, por dois elementos. Existe também o sujeito oculto, que eu não sei quem é, que eu identifico esse sujeito quando eu uso os pronomes pessoais, seja eu, tu, ele, nós, vós e eles. Quando eu posso identificar o sujeito colocando o pronome pessoal, ele é chamado de sujeito oculto. Quando eu digo aqui, chegamos em casa tarde. Quem chegou em casa tarde? Nós. Eu identifiquei o sujeito quando eu coloco o pronome pessoal. Quando eu digo, estudo muito para a prova. Quem estuda muito para a prova? Eu identifico quem está praticando ou sofrendo a ação quando eu coloco o pronome pessoal na sua frente. Eu identifico, eu substituo e coloco identificando com o pronome.
eu vou colocando o pronome para me identificar quem é o sujeito que está praticando ou sofrendo a ação. Aí é determinado sujeito oculto. Querendo rever essa aula, é só ir lá no nosso site www.escolapequenospaço.com.br, reveja quantas vezes vocês quiserem. Essa aula também está gravada na nossa plataforma digital. No livro de vocês tem esse conteúdo que vocês possam dar uma olhadinha, vocês possam dar uma estudada, fazer a atividade de vocês do livro e da atividade de reforço para treinar o aprendizado e o conhecimento de vocês. Tá certo, meus amores? Um bom final de semana. Até a próxima aula, se Deus permitir e se Deus quiser. Beijo no coração de cada um.